Ok. Olá, gente, boa noite. Estamos começando mais um estudo da mediunidade do grupo da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. A gente está estudando a obra Mediunidade de Edgar Armand, certo? Esse grupo que acontece sempre nas terceiras semanas de cada mês. Na quarta-feira, o nosso estudo à noite. Hoje, excepcionalmente, na quinta, em razão do feriado de ontem, 15 de novembro. Lembrando que hoje é o nosso último estudo do ano e no próximo domingo teremos a nossa última reunião mediúnica. Estamos aqui agora com Dora, com Consa. Vamos iniciar a nossa atividade. Eu convido Consa para fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, te rogamos proteção, amparo e assistência espiritual neste momento, para que possamos entender as narrativas aqui descritas, para que possamos entendermos o auxílio espiritual que nos é dado todo dia. Pedimos permissão ao mentor espiritual da Casa Francisco de Assis, casa onde praticamos o nosso estudo, aos irmãos de luzes responsáveis por essa atividade, que nos dê clareza e discernimento, uma boa condução no nosso estudo. Que o Senhor nos proteja hoje e sempre. Esteja conosco hoje e sempre, Pai. Amém. Amém, assim seja. Tânia chegou, boa noite, Tânia. Vocês vão me perdoando, mas estou me recuperando aqui de uma virose. Então, Boa vocês vão. noite, muita paz a todos. Que assim seja. Vocês devem me ver ainda tossindo um bocadinho. Ainda mais que eu voltei para a escola hoje, aí tendo que gritar com aqueles meninos do 6º ano, já viu, né? A Guela já está reclamando aqui. Bom, a gente então vai fechar nosso ano no capítulo 24 desse livro, né? Então, a gente optou por fazer o estudo de uma maneira mais lenta e mais profunda, e vamos encerrar o ano nesse capítulo 24. Temos alguns tópicos aqui para refletir, e depois a gente vai conversando. Beleza? Então, vamos lá, página 182 do livro, repetindo, Mediunidade de Edgar Armand. Então, o primeiro tópico, eu acho que a gente falou sobre ele no mês passado, mas não custa nada a gente reler, é audição. Então, quando temos audição, né, isso em relação aos sinais de lucidez, a gente diz que o médium ouve vozes, rumores, de princípio incompreensíveis, mais ou menos nítidos em seguida, mesmo não se tratando de uma mediunidade auditiva. Outros padecem de zumbido nos ouvidos, e muitos há que, de tal maneira, se tornam sensíveis a tais coisas que chegam e não podem conciliar o sono, com grave risco para a sua saúde física e mental. Então, aqui, quem tem no seu estado de lucidez, né, esses sinais iniciais de mediunidade, começa com o quê? Ai, Francis, gente, que massa. Começa com o ouvir vozes, rumores, ruídos, aparentemente coisas sem sentido, mas que depois podem ganhar uma nitidez mais ou menos clara, né, mais ou menos compreensível, e que muitos médiums sentem nesse estágio, né, inicial, nesse momento precursor da mediunidade, um zumbido no ouvido. Eu conheço pessoas que dizem até que labirintite, não sei o quê, vai para médico achando que é labirintite,
e não é mediunidade, né? Então, porque ouvem os zumbidos e que, quando isso se torna algo mais nítido, né, mais forte, as pessoas, elas não conseguem nem dormir direito, porque conseguem ouvir nitidamente vozes, aí você está deitado, imagine aí você está dormindo, boa noite, Francis, que bom você estar com a gente hoje. E aí, Francis, acorda, me ajude. Né? Riverson, está dormindo? Acorda, me ajude. Dora, ô Dora. Aí Dora diz, o que é, Pedrinho? Pedrinho está lá roncando, nem sabe que Dora está chamando. Então, quantas vezes esses ruídos, né, que tiram o nosso sono, e Riverson já disse aqui, Deus é mais, assustam muitos médiuns, né, nesse estágio inicial, a gente passa por esse sinal precursor, no início do desenvolvimento da nossa mediunidade. O outro está falando aqui que tem calafrios também. Então, vamos ver se daqui para o final do capítulo a gente fala sobre calafrios. Senão, você vai ter que criar um tópico novo aqui no livro de Edgar Morin. E aí, agora vem aqui uma segunda parte nesse capítulo, que fala da incorporação propriamente dita. E aí eu gostaria de pedir, alguém quer ler essa parte do adormecimento? Algum voluntário? Os médios que, por efeito de sua própria perturbação, não conseguem concentrar-se ou dominar-se, mormente no curso dos trabalhos práticos, são submersos pelos próprios protetores invisíveis em um sono mais ou menos profundo, durante o qual age sobre eles, afastando as causas perturbadoras ou trabalhando nos órgãos da sensibilidade para a necessária preparação. Agem também assim sobre aqueles que vêm para o trabalho espiritual em condições físicas impróprias, por cansaço ou moléstia, ou ainda por efeito de preocupações intensas ligadas à vida material. Todas essas condições são incompatíveis com o trabalho e exigem cuidados reparadores. Gente, eu estava ansioso por esse tópico, confesso a vocês. Né? Mari está pedindo aqui, Mariana, nossa cantora, só tem artista nessa coifa. Francis, poeta, cantora, violonista, como é? Violonista, né, minha amiga? Violão, violonista, né? Violino, violinista, né? Não sei, que seja. Bem-vinda, Mari, seja bem-vinda ao nosso último estudo do ano. Estamos falando sobre características da mediunidade no estágio inicial. E a gente está falando agora de um tópico chamado incorporação, que é do livro Mediunidade, de Edgar Armond. Se você tiver aí, ou em PDF, alguma coisa, você sinaliza. E aí a gente vai falar de uma característica chamada adormecimento. Aí eu vou perguntar a vocês, quem aqui nunca foi assistir uma palestra e dormiu a palestra toda? Ou dorme até hoje? Eu conheço gente que a cabeça pendura assim, só falta bater no dedão do pé. Antes de eu começar a trabalhar mesmo, quando eu só visitava a casa espírita, aí eu fui na Casa do Caminho. Sim, Sussuarana. Uma vez só não, todas as vezes que eu ia, eu entrava no portão ali direitinho, sempre parava na lanchonete, por causa de uma torta de tapioca. Eu agora descobri torta de tapioca nas casas espíritas. Aí, quando chegava na hora da reunião, eu sentava na cadeira. Para mim, eu só acordava na hora de vir embora. Só despertava mesmo na hora de vir embora. Todas as vezes que eu fui lá, aconteceu isso. Eu fazia, meu Deus, eu só venho para aqui dormir. Aí ainda comentei até com a Joca, conversando com ela na época que a gente ia junto. Eu fazia, Joca, me dá um sono quando eu sento, que eu não vejo nada, só na hora que eu saio. Agora, quando eu chegava em casa, que eu tomava banho, chegava aqui em São Francisco, né, que eu tomava banho, aí ia me deitar. Aí eu me lembrava, aparecendo que eu estava lá no salão e tudo que estava acontecendo. Aí depois eu perguntava, Joca, aconteceu isso no salão? Ela fazia, aconteceu. Você não disse que estava dormindo?
Eu me lembrava depois, mas a sensação de quando eu chegava lá era que me acometia aqui aquele sono profundo, mas era um sono que eu não conseguia ficar com os olhos abertos. Até eu entender isso, demorou, viu? Imagina aí, né? Tânia também botou aqui no chat que no começo, quando ela conheceu o CEAL, que ela dormia direto. Agora, né, ela já não Agora a gente dorme mais. entende que estava preparando a gente, né? Pronto, era isso que eu ia falar, né? Então, olha aqui o que ele diz, né? Então, a gente entra nesse sono mais ou menos profundo, não é? Como forma tanto de afastar as causas perturbadoras, olha que interessante, trabalhando na nossa sensibilidade ou nos preparando para um trabalho futuro. Então, ele diz aqui, né? Ou ainda quando a gente não está em condições físicas apropriadas para estarmos ali. Então, é como se naquele instante a espiritualidade criasse uma barreira, né, nos protegendo de alguma coisa aí, né, por um cansaço, uma moléstia, ou porque a gente está preocupado demais com alguma coisa. Então, ali naquele momento, a espiritualidade vai cuidar da gente, vamos entender dessa forma. Então, a gente vai entrar num sono profundo, no adormecimento, e aí, durante aquela doutrinária, durante aquele trabalho, a gente vai adormecer e a espiritualidade vai cuidar da nossa doença, da nossa preocupação, vai nos dar um conforto espiritual maior. Ou então, vai estar nos preparando. Lembremos-nos que tem muita gente que diz, né, que às vezes é o irmãozinho que não deixa a gente ouvir o que está sendo dito também. Então, o Mais Consa deu um exemplo aí bem contrário a isso, né? Que ela não conseguiu ouvir o que estava lá presencialmente, mas depois ela, quando chegava em casa que descansava, ela remetia àquele momento e quando perguntava a Joca dizia que realmente tinha acontecido aquilo, que é bem interessante. Fale, Tânia, eu vi que você levantou a mão para você ler o tópico de fluidos, a gente quer ouvir a sua fala sobre os seus adormecimentos lá no CEAL, quero saber se você já chegou a cair da Não, cadeira nunca alguma caí, vez. não. Nunca Nunca caí, caiu, não, não. né, minha irmã? Que Não. bom. Mas a gente conhece, a gente que eu falo, pelo menos eu, Francis e Tonho, a gente conhece uma trabalhadora, uma médium da casa espírita, que esteja ela em que centro for, CEAL, COIFA, CECIM, eu já presenciei, já tive a oportunidade de estar com ela em várias doutrinárias. Deixe de E ser fuxiqueira, que a gente não quer saber dos outros, a gente quer saber de toda você. doutrinária a irmã dorme. Não, deixa a irmã dormir, é problema da irmã, a gente quer saber de você. Fale de Não, você. não, no início eu dormia, mas tipo assim, é meio que. E de vez em quando isso acontece, é como se realmente só ficasse ali meu corpo, né? Só ficasse ali meu corpo, eu estava em outro lugar, em outros lugares. E aí eu É, queria assim, aproveitar essa sua fala para deixar essa reflexão para a gente, né? Como deve ser o nosso papel quando a gente vê que aquela pessoa está dormindo? Por exemplo, você se referiu a uma trabalhadora, eu sei quem é também, de muitos anos, que não só no CEAL, mas na CECIM, lá na COIF, onde ela de estiver, manhã, de tarde ou de noite, não importa a hora da doutrinária, ela dorme. a hora que for, ela vai sentar e vai dormir. E a cabeça fica assim, penduradinha, que eu já vi. Exatamente. Então, assim, o que é que pode estar acontecendo? Então, aqui a gente já tem a nossa leitura científica. Ela pode estar passando por alguma perturbação, ela pode estar passando por algum problema de saúde, de doença, no caso, né? Saúde não é problema. Aí ela pode estar passando por uma preocupação familiar, alguma coisa desse tipo. Então, nesse sentido, a gente não deve intervir, porque naquele momento a espiritualidade vai estar trabalhando com ela. Olha o que o texto está falando. Porque aí fica, como é que deve ser a nossa postura? A gente vai ficar cutucando a pessoa para a pessoa acordar? Então, se aqui no livro está dizendo que aquele é o momento que a pessoa pode estar sendo amparada pela espiritualidade, por um problema que ela tenha,
Se a gente cutuca a pessoa para a pessoa despertar, a gente pode estar atrapalhando o trabalho espiritual. Olha aí como é importante nós, trabalhadores, entendermos isso aqui. Eu acho que nenhum de nós nunca tinha parado para pensar nisso. Porque eu repito, a gente sempre diz, é o irmãozinho que não deixa a gente ouvir. E não é bem assim. Tem a espiritualidade trabalhando também. Então, quantas vezes a pessoa pode estar despertando? Aí, assim, como você deu o exemplo aí dessa pessoa. Então, vamos lá. Tânia está lá cochilando. Daqui a pouco, aí eu pego um copo com água, por exemplo. Eu, Ivandro, né? Estou lá do lado de Tânia. Aí eu vou, pego um copo com água. Aí, em um dado momento da palestra, a Tânia desperta. Aí eu pego, Tânia, você está bem? Quer uma aguinha? Então, naquele momento, o que eu fiz? Eu fiz uma prece, eu mentalizei, pedi à espiritualidade que fluidificasse aquela água. Então, se Tânia estivesse sendo assistida pela espiritualidade, aquela água vai entrar como um remédio a mais. Se Tânia estivesse sofrendo algum tipo de influência para que ela não assistisse à doutrinária, aquela água pode ser um remédio também para ajudar a despertá-la naquele momento. Olha como a gente precisa ter essa percepção, como a gente precisa entender o trabalho da espiritualidade, que é muito mais do que a gente pode perceber com os nossos olhos simples, né? Então, a gente precisa estar muito atento às nossas ações e às nossas reações diante do outro. Porque, assim, esse exemplo que você está dando, dessa pessoa que a gente conhece, é uma pessoa do nosso convívio. E quando chega um estranho, que vem a primeira vez, como é que a gente age? Como é que a gente vai ficar? Né? Então, a gente precisa acolher essa pessoa, inclusive. Né? Então, depois, chamar, conversar, é muito importante a gente perceber esses detalhes. Espera aí, Consta, que você já fala que Tânia queria falar alguma coisa antes. Diga, oi, Evandro, é porque você falou sobre a audição e seguiu logo, eu tinha levantado a mão para falar algo. Tirar uma dúvida. Rapaz, de um mês, mais ou menos, da última mediúnica para cá, estava observando uma coisa. Aconteceram 2 fatos, assim, né, que me deixou meio, assim, eu estava no mesmo ambiente que Francis, aí, em um segundo andar, né, uma casa em um segundo andar. Só tem que aí, Francis saiu, eu estava no quarto, Francis saiu, e eu continuei conversando com o Francis. Ainda falei algumas coisas, não sei o que, digo, pô, tô cansada, vontade de comer uma pizza, não sei o que. Aí daqui a pouco, chega a Francis toda suada, não sei o que, eu fui lá na casa da Dona Raquel entregar um martelo, eu digo, oi, você foi para onde? Você saiu daqui? Ela saiu. Eu fui lá, entreguei o martelo, entreguei a chave de fêmea. Ele disse, não, você não saiu, eu estava conversando com você. Eu estou aqui no quarto, eu falei com você de que eu estava querendo comer uma pizza, que não sei o quê, que não sei o quê. Ela comigo mesmo não. Eu digo, rapaz... Aí a pergunta que eu te faço é, quando você falou assim, estou com a vontade de comer uma pizza, alguém lhe respondeu, eu também? Não, sim, era nitidamente a voz de Francis. Respondeu, eu estava conversando. Foi uma conversa, não foi? Eu não ouvi. Aqui, misericórdia. Eu não ouvi só uma voz, foi um diálogo. Você conversava e a pessoa respondia com você. Sim. E o que me chamou a atenção que era nitidamente a voz de Francis. Gente, aconteceu essa semana. E aconteceu essa semana aqui na minha casa. A casa grande, eu estava no 3º quarto e Francis não estava. Aí eu ouvi nitidamente ela falar, Tânia, abra aqui. Parece que eu esqueci a chave. A voz de Francis. As você duas foi e abriu a porta? A primeira vez foi um diálogo. Nessa segunda foi só pedindo para abrir a porta, que era Francis. Sim, eu saí do 3º quarto, quando eu chego na janela, olho para um lado, olho para o outro, e digo, pelo amor de Deus, né? Para que tá feio, que brincadeira sem graça, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Aí fui orar, assim. Falei assim, entrei pressa e fiquei na minha. Mas do diálogo, meu irmão, eu digo, quem quer pizza é o Jack, não eu. Pois é.
ver, né? Então, como tem espíritos que ainda guardam as mesmas sensações de quando estavam vivos, eles podem sentir fome, inclusive, já que você está pedindo a pizza para se deleitar com ele, né? Certamente ele vai querer também comer essa pizza com Não, minha você. irmã, não quero me deleitar com ninguém, não. Eu nem comi mais a pizza. Oxi, Lembrem-se que os antigos diziam assim, quando alguém chama, cuidado, não responde, que pode ser a morte. a morte. Mas Pois nós que já é. somos mais estudiosos, um cadinho assim da doutrina espírita, a gente sabe que ela só vai chegar na hora certa. Então você fez certo, orar, vigiar, meditar, refletir, né, e conversar. Tem horas que a gente tem que conversar mesmo. E se a gente estiver sozinho em casa, não tem problema nenhum, que ninguém vai chamar a gente de maluco. Isso, diga, Coisa minha é irmã, se a gente estiver com mas eu vou alguém. comer pizza aqui, não tem? Então, o que eu te recomendo é procurar a casa espírita, é logo ali, olha. Era isso que eu Logo ia falar. ali, A tal. orientação é essa, é a gente indicar, encaminhar para uma casa espírita, ou chamar a espiritualidade, os benfeitores, para socorrer esse irmão e conduzir para um hospital, para um acolhimento, para o lugar onde ele necessita estar. Vamos ouvir Consa para a gente seguir. A hora está voando, já tem quase meia hora de estudo. Vamos lá, Consa. Não, o que eu ia falar naquela hora é porque, assim, uma orientação que eu sempre tive, desde quando eu comecei a frequentar a casa espírita, que quando a gente chega na casa espírita, que a gente adentra, né, a gente bota o pé no primeiro, na porta, ali você já começa o atendimento, né, espiritual. E geralmente a gente chega tão agoniado e fala com um e grita com o outro e coisa. Aí muitas vezes as pessoas chegam, sentam e aí como o atendimento já começa quando você entra na casa espírita, então eles já começam a trabalhar na gente na hora que a gente entra, né? E eu acho que esse é o cuidado que eles pedem para a gente ter de quando chegar, sentar, acalmar, se ficar, mentalizar, né, a situação que está passando, ou até já entrar em prece, né? Mas a gente nunca consegue, porque como a gente demora de ver um outro, aí chega naquela agonia, e às vezes até a hora que a gente vai para o trabalho é na correria. A gente não faz aquele momento de acalmar o coração, respirar profundamente, para poder entrar em sintonia e deixar os irmãos realmente trabalhar, como eles têm que trabalhar, né? E aí eu sempre fico, quando é que da gente estar orientando as pessoas quando entra, que tem toda essa preparação, né? E você já chegar na casa espírita já ir acalmando, serenando a mente, porque ali já está começando o seu tratamento. Com E certeza. eu A tenho outra muito essa casa coisa. que eu frequentava, ela tinha um bocado de cartaz espalhado assim. O silêncio é uma prece. O silêncio é uma prece. Mas eu nunca via ninguém fazer essa prece, porque a gente não conseguia fazer silêncio. Essa prece ninguém conhecia, era desconhecida, sabe? Porque minha irmã, é isso que você está falando. Imagine, a gente está lá, mas a espiritualidade já está lá muito antes. Você está falando da gente chegar no centro e o irmão já está ali, o irmão já está acompanhando a gente antes da gente chegar no centro. Eu sempre faço esse recado, esse aviso. Eu já estudei, quando eu estudava na Mansão do Caminho, foi ensinado para a gente o caso de uma mediúnica que era só para espíritos abortados, só tinha homem na mediúnica, e os homens sentiam as dores do aborto 8 dias antes da mediúnica. Eu já contei isso várias vezes a vocês. Então, a espiritualidade ela não está com a gente só na hora que a gente bota o pé dentro do centro, não. A espiritualidade está com a gente em diversos momentos, inclusive quando a gente está em atividade mediúnica. Então, a gente precisa estar assim, atento a isso, precisa estar vigilante e precisa estar de modo respeitoso com a espiritualidade. Seja bem-vindo, Pedro Lucas. Deve ser. Na Como é? verdade, é Marinalva, Ivandro, Eu é já porque ia meu celular dizer, está ruim, não deve está ser conseguindo abrir. Mari. Seja Aí é do meu bem-vinda, meu neto. anjo. Obrigada. Vamos lá, a gente está dando sequência aqui ao nosso estudo. Tânia, você tinha levantado a mão, você disse que era para falar da audição. Você quer ler o tópico de fluidos? Leio, sim. Valeu. Siga aí. Página 182 do livro Mediunidade de Edgar Morin. Fluidos. À medida que a sensibilidade se apura,
o médio sente, cada vez mais intensamente, fluidos que tanto pode vir de encarnados como de desencarnados, presente a sessão. E como conforme seja o grau dessa sensibilidade, pode também provir de entidades de maior hierarquia, protetores do trabalho, ou para os quais, durante ele, se apelou, e que nestes casos enviam às vezes de grandes distâncias suas radiações poderosas. Pelo seu teor vibratório, esses fluidos agem sobre o perispírito do sensitivo de forma agradável ou não, produzindo boa ou má impressão, provocando reação suave e reparadora, ou violenta e dolorosa. Pela natureza, pois, dos fluidos que sente, pode o médium identificar a presença ou a ação de entidades ou forças boas ou más do mundo invisível. Convém também dizer que os fluidos agem de preferência em determinadas regiões do organismo, ou melhor, refletem sua ação em lugares de eleição do organismo físico, segundo sua própria natureza e variando de indivíduo para indivíduo. Assim, um sente fluidos pesados, entre aspas, de espíritos inferiores, no alto da cabeça, à esquerda, outros à direita, outros nos braços, nas pernas, no epigastro, e fluidos leves, entre aspas, de espíritos superiores, nestes ou naqueles pontos do corpo, sistematicamente. E aí, fluidos, eu acho que é uma coisa que a gente não tem dificuldade. A gente já está doutor de fluidos. Né? Eu estou brincando, mas quando eu falo de doutor Bezerra de Menezes, todo mundo sabe. Qual é o fluido que ele emana? Éter. Ó, o Riverson respondendo aqui, gente. Éter. Então, o ambiente fica repleto de cheiro de éter, aquele cheiro de hospital, né? Então, ele chega. A nossa visitante Sheila aqui está dizendo que desmaia, porque ela desmaia com cheiro de éter. Então, o doutor Bezerra, cheiro do éter. Um caboclo, quando chega, ele vai emanar o cheiro de quê? De folhas, né? Um preto velho vai exalar o cheiro de quê? Do charuto, não é isso? Alguns outros espíritos podem trazer um perfume de flores, de rosas, não é? Deixa eu ver outro exemplo. Estou dando bons exemplos, não é isso? Agora vamos para os exemplos. Então, eu estou dando exemplos de espíritos superiores. Né? Agora vamos dar exemplo de espíritos menos esclarecidos. Eu não gosto de usar essa expressão inferiores. A gente já disse que a gente não usa essa expressão. Deixa só Edgar usando. Cheiro de sangue. Ou então, cheiro de coisa podre. Né? De comida podre, de carne podre, de Bebida. Bebida. Cheiro de bebida forte, aquele cheiro forte, né? De bebida, de coisa assim. Então, quantos cheiros que a gente pode sentir de fumaça, né? Então, esses cheiros fortes, essas sensações, podem, a depender da sensibilidade do médium, como ele diz aqui, ó, à medida que ele mais apura a sensibilidade dele, ou seja, a mediunidade dele. Então, França já deu exemplo aí, ou Tânia já deu exemplo aí. Ela já está ouvindo, gente. Agora, o próximo passo é o quê? Sentir. Então, ela vai sentir o cheiro, assim, ó, né, do fogo, das coisas vibrando assim, né? Até 2024, minha irmã, quando a gente retornar para a atividade, você vai ter, anote os seus relatos, porque vai ter muita coisa para você passar para a gente quando a gente retornar. Então,
essas sensações que a gente tem. Desejo isso a todos. Deseja isso a todos. No momento, né, minha irmã, de cada um, né? Segundo a condição, a necessidade, segundo o merecimento de cada um. Né? Mas, assim, a gente está compartilhando com você dessa possibilidade, claro, é óbvio, nós não somos egoístas, né? De querer que só você tenha essa sensação. Não, a gente quer partilhar com todos, claro, óbvio, né? Então, brincadeiras à parte, essa coisa do fluido é algo que já é mais comum para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, certo? Desde Dr. Bezerra, às entidades de matrizes africanas, aos espíritos menos esclarecidos, quando eles vêm, e olha como ele diz aqui, em relação aos fluidos pesados, de maneira bem específica, aquela dor que se sente, aquela sensação, né, no lado esquerdo, né, o gosto de sangue na boca, a sensação no peito, nas pernas, então tudo isso, né, o cheiro de queimado, né, então tudo isso tem a ver com aquele espírito, com aquela entidade que está se aproximando de nós. Fala, Consa. Sem falar no calor excessivo, aquela quentura parecendo estar no meio do fogo, ou aquele frio chega a arrepiar e tremer o corpo todo. Ainda tem essas sensações. Sim, sim, sim. Então, normalmente, quando a gente sente esse cheiro da fumaça, da coisa, vem de quê? Vem logo o quê? A sensação também de que o corpo está queimando, né? Aquela coisa que é justamente a sensação que o espírito tem. Então, isso vem, vamos dizer assim, tomando conta de nós, para quê? Para que o espírito, como ele diz aqui, para que o espírito incorpore, para que o espírito dê a comunicação dele e manifeste a sensação que é dele. Então, a gente sente isso no nosso perispírito através dessa aproximação do espírito junto a nós. Todas as questões, Tânia botou aqui no chat, vamos ver. Todas as questões das manifestações mediúnicas, compreendo que, quanto mais você busca estudar, compreender, parece que tudo se intensifica, mas à primeira vista dá um alto, não entendi. Dá um susto. Sim, é porque assim, talvez algumas sensações, talvez algumas reações a gente já tenha, mas a gente não perceba isso como uma mediunidade. Por exemplo, o que eu falei do zumbido. Às vezes a pessoa sente aquele zumbido e acha que é uma labirintite, vai para o médico e não tem nada. Faz um exame do zumbido, não dá nada. E aí, quando a gente vai perceber, realmente é uma mediunidade, né? Aquilo está se desenvolvendo. Então, é natural que quanto mais a gente aprenda, mais a gente se perceba com certas reações. E isso é importante. Isso é importante porque a própria mediunidade, o próprio livro dos médiuns diz que a gente não vai ser dono de todas as mediunidades, mas a partir do momento que a gente conhece as mais diversas mediunidades, a gente está dando a condição daquele espírito utilizar o nosso corpo para desenvolver esta ou aquela habilidade. Se eu não conheço, eu posso até servir de instrumento para ele, mas talvez não seja um instrumento tão eficaz quando eu conheço, quando eu tenho a noção do que está acontecendo comigo e o porquê. Né? É aquela coisa que eu sempre digo. Um ponto é a gente enxergar o espírito na rua e começar a conversar com o espírito como se estivesse conversando com alguém vivo. Porque a gente não sabe o que é mediunidade, a gente não sabe o que é evidência. Outra coisa é a gente ver o espírito na rua, a gente perceber que aquele espírito ele não está encarnado e a gente conversar com ele através do pensamento, através da oração, através do encaminhamento mental. Então, olha como a gente já avançou. Então, qualquer um de nós hoje, já tem condição de discernir entre as duas situações. A gente já tem condição de perceber, né, que nós hoje estamos melhorzinhos um bocadinho para não passar por certos tipos de constrangimento. Ivandro, mas eu não sei se eu tenho capacidade. Gente, todo mundo passa por isso. Divaldo Franco passou por isso. Eu sempre digo, lá no INSS, ele atendia as pessoas mortas achando que estava atendendo alguém vivo, que ia pedir aposentadoria. Até o dia que chegou uma pessoa para ele e disse, Divaldo, você precisa se tratar. Você está conversando sozinho aí. E ele disse, não estou conversando sozinho, eu estou conversando aqui com uma pessoa aqui. Olha a pessoa, você não está vendo? Não estou vendo ninguém aí, Divaldo.
Quem é que não viu um meme que circula? Eu vou deixar você falar, Mari. Quem é que nunca viu um meme que está circulando na internet, que virou até matéria jornalística, eu não sabia, de um recepcionista que estava no hospital, e aí ele levanta da cadeira dele na recepção, ele abre a cancela da recepção, a porta de vidro abriu, óbvio, né? Por isso que ele levantou, a porta de vidro do hospital abriu, quando a porta de vidro abriu, ele levanta, ele abre a cancela, ele pega a prancheta e anota alguma coisa na prancheta. Aí ele vai, sai da cena, a outra câmera pega ele como se fosse puxar uma cadeira de rodas e ele desiste de puxar a cadeira de rodas. E aí, depois de um tempo, ele conversa com os colegas dele nesse hospital e pergunta onde está aquela senhora que veio aqui dizendo que ia pegar uns pertences dela no quarto não sei quanto. E aí a pessoa responde para ele que não tinha ninguém ali e que a pessoa que ele estava procurando, de nome tal, tal e tal e tal, que foi o nome que ele anotou na prancheta, tinha morrido há 3 horas. Então, ele conversou com a pessoa, ele atendeu a pessoa que estava morta há 3 horas lá no hospital, né? Que foi lá para buscar os pertences dela, obviamente que ela não pegou os pertences dela, porque ela não tinha como pegar, por isso ela não passou por ele agradecendo, né? Ela deve ter sido amparada por algum irmão espiritual ali naquele ambiente, e aí ele tinha as provas, porque ele tinha o nome dela na prancheta, né? E tinha o documento no hospital declarando o óbito dela 3 horas atrás, 3 horas antes daquele momento. Isso tudo registrado nas câmeras de segurança do hospital. Isso está circulando pelas internet da vida, aí, pelas redes sociais da vida. Antes eu conhecia a história só desse ponto de vista do vídeo, mas isso virou uma matéria jornalística, que é um vídeo que está circulando recentemente, que eu vi essa semana. Que Mari disse que viu esse vídeo. Agora, a outra Mari quer falar. Vamos ouvir as nossas 2 Maris. Mari Marques quer falar. Diga, meu anjo. Não estamos te ouvindo. Abra seu microfone, por favor. Mari. Não consegue falar? Consegue digitar aí? Pronto, abriu seu microfone. Fale aí para a gente Eu ouvir. agora, porque estava aqui ruim para abrir. Primeiro, boa noite. Né, Boa gente? noite. Eu vejo muito assim, por isso que a gente fala que conhecimento é poder, né? Depois que a gente começa a estudar, que a gente começa a clarear, parece que tudo fica, sabe? Aparece uma luz assim. Eu sempre tive, desde de criança. Na verdade, criança, minha mãe me levou para o psiquiatra, né? Porque eu tinha meu amigo imaginário, que era Vanessa. Sempre tive. Mas desde pequena que eu sempre tenho uns arrepios, assim. Quando Conceição falou, aí de frio, de calor, me veio logo na mente, assim, esses arrepios que do nada vem, vem da ponta do pé à cabeça, assim. E hoje a gente já vê de outra forma, né? O conhecimento nos permite isso. Até de quando ouve mesmo, eu ouço nitidamente alguém me chamando, eu já cheguei a ouvir a minha tia me chamando, né? Minha tia me gritar e eu levantar da cama correndo e dizer oi, e todo mundo fica olhando para minha cara e ninguém fala nada, mas é muito alto e muito nítido para mim. E esse zumbido no ouvido, tudo que você está falando aí para mim é muito real, mas como é importante, né, a gente estudar, porque clareia, porque a luz vem mais forte para a gente. Hoje eu já sei que quando eu ia para o centro, porque eu achava tudo muito lindo, e eu achava que aquilo ali iria me explicar alguma coisa, como eu fui várias vezes já para a Cidade da Luz, mas não é como hoje, porque eu não chegava a ter esse espaço que eu tenho hoje de estar estudando e tudo. Então, para mim é muito importante esses momentos, porque fazem eu entender, fazem eu ter esse conhecimento, esse poder, né, que a gente adquire. É muito precioso. Que bom que a gente está ajudando de alguma forma, e o estudo é para isso mesmo, é para munir a gente de entendimento das coisas que acontecem com a gente. E quem nunca teve um amigo imaginário, eu não me lembro do meu, e você lembra da sua amiguinha imaginária, Vanessa, olha que massa,
Eu não lembro do meu amiguinho imaginário. Os antigos, eu sempre gosto de falar dos antigos, que a sabedoria antiga a gente nunca deve esquecer. Eles colocam 3 marcos em nossa vida: 7, 14 e 21. Marcos temporais. E esses marcos temporais, claro que não nessa precisão, né, milimétrica, vamos dizer assim, mas assim, enquanto criança, se diz que a gente está mais lá do que cá. Então, a gente está mais conectado com a espiritualidade do que com o mundo material. Até a adolescência, a gente já passa por uma fase diferenciada. E quando a gente chega na fase adulta, que seria a maturação das nossas sensibilidades, tudo isso, de certo modo, está diretamente ligado também à nossa mediunidade. Então, é interessante a gente perceber isso. O quanto a gente, quanto mais aprende, mais a gente consegue se munir, inclusive, de instrumentos para combater, para se portar diante de certas situações. Mari, fale. Ivandro, você falou aí agora, mas eu acho que quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha, assim, não sei, mais firmeza, mais fé, não sei, a minha mediunidade, eu sabia lidar muito bem com ela e tal. Aí veio agora esse processo, estou fazendo estudo também aí, né, estou com seu laudo também, e aí eu comecei esse processo de psicofonia, de ouvir, de ouvir os pensamentos, que é horrível, meu Deus. E aí, hoje, eu me sinto insegura. Hoje eu sou mais madura, mas eu hoje tenho medo, às vezes. Às vezes eu sinto esse calor que Conceição fala mesmo. E quando algumas situações eu consigo controlar, eu chamo de espiritualidade, ajudo a encaminhar o irmão. Mas tem situações que eu fico apavorada. E eu não sei o que fazer, sabe? Eu me Mas achava o muito medo é mais algo segura. normal, Mari. É algo normal porque a gente tem medo do desconhecido. O importante é que você, munida desse instrumento do conhecimento, você aos poucos vai conseguindo, inclusive, se fortalecer espiritualmente, porque é aí que está. Enquanto médios, nós somos esponjas. Então, é natural que a gente atraia para junto da gente, e eles sabem. Aí eu sempre gosto de usar exemplo assim de televisão, de filmes, de coisas, porque tem tudo a ver. Que diz assim, o cara está passando na rua, e aí, quando ele está passando, eu acho que é um filme, gente, japonês. Depois, se eu descobrir de novo, eu mando para vocês. O cara passa, e aí, quando ele passa pela rua, tem um casal vindo na direção dele. E aí ele desvia do casal, e o casal se espanta quando ele desvia, porque os dois estão mortos, o casal. E aí, quando os dois percebem que ele percebeu eles, é um negócio assim de imã, Mário, ó. Então, eles sabem que a gente tem, é como se a gente tivesse um cartaz dizendo aqui, eu sou médium, ó, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou sentindo sua presença. Então, a gente atrai mesmo. Então, se a gente não tiver esse conhecimento, como disse, eu vou usar a palavra de sua xará, quase xará, porque eu chamo as duas de Mari, né? Mas uma é Mariana, outra é Marinaldo. Se a gente não tiver esse instrumento de poder, porque não deixa de ser um poder, é um poder de autocontrole, é um poder de conhecimento, é um poder de trato daquela situação e um poder de posicionamento diante daquela situação. Então, quanto mais a gente vai evoluindo e a gente vai... E outra, criança tem medo de quê, gente? Criança não tem medo de nada. Criança bota o dedo na tomada, não tem medo de tomar choque. Criança atravessa na frente do carro, não tem medo de ser atropelada. Criança não tem medo de nada. Então, é natural que a gente, enquanto adulto, esse medo seja diferente de quando a gente é mais jovem. Então, não tome isso como algo negativo para você, não, porque é até uma forma de você estar se resguardando mais. E é importante você conhecer, sim, é importante você estudar, sim, é importante você continuar nesse processo. Isso também é um teste para a gente, para que a gente desista, para que a gente não vá. Então, quantas pessoas que chegam no centro, dormem e dizem, eu não vou mais para aquele lugar, porque eu não consigo assistir uma palestra, porque eu durmo o tempo todo, e aí desiste. E aí, nesse lado, ao invés da gente estar conseguindo a espiritualidade benfeitora nos ajudando
a gente está conseguindo que os irmãozinhos menos esclarecidos vibrem de alegria, porque a gente não vai conseguir evoluir. Então, tudo isso são processos que a gente vai galgando, que a gente vai alcançando, se a gente não tiver esse conhecimento e essa percepção. Vou seguir adiante, porque senão a gente não encerra esse capítulo esse ano. Vamos lá. Eu sei que suscita muito questionamento e é bacana isso, mas vamos lá. Eu acho que a gente vai falar, inclusive, de coisas que vocês disseram aí. Ideias e impulsões estranhas. Sensíveis como são aos fenômenos hiperfísicos, os médiums começam a perceber, nesse período pré-mediúnico, ideias estranhas, que lhes surgem na mente de forma, às vezes, obsidiante, bem como impulsos de agirem em determinados sentidos, de fazerem tal ou qual coisa, de que também jamais cogitaram. E como podem, nesses primeiros tempos, devido à sua natural inexperiência, sofrer arbitrariamente influência de bons e maus espíritos? É necessário vigiar sempre, interferir com a razão continuamente, analisando tais ideias e impulsos, não se deixando levar por eles e optando sempre pelo que for mais criterioso e justo. E aí eu vou colocar 2 pontos. Lembrando que a gente está falando de pré-mediúnico, ou seja, eu ainda não trabalho na minha mediunidade. Eu estou nessa fase que Mari falou aí. Eu estou começando a aprender, começando a entender esse monte de coisa que está acontecendo comigo. Então, de repente, eu tenho uma impulsão de voar no pescoço de meu marido, de voar no pescoço de minha mulher, de arrancar os cabelos de meu filho, de dar cortar o dedo da minha filha. Uns pensamentos muito doidos, vou falar bem assim, muito doido, que a gente diz misericórdia, isso não me pertence, não. Ou então de dizer assim, eu dá vontade de me jogar aqui dessa janela. Ué, que maluquice. Então, são pensamentos que tomam conta da gente, mas a gente sabe que não são nossos. Então, quantas vezes a gente pode ter esses pensamentos e não perceber que eles não são nossos? E quando a gente estuda, quando a gente desenvolve a mediunidade, aí a gente começa a perceber, aí a gente vai fazer igual a Tânia, né? Oxe, tá doida? Eu vou nada abrir porta nenhuma? Tem ninguém aqui para eu abrir porta? Ou então, oxe, para que eu vou dar um cascudo em Tai, se Tai não fez nada? Para que eu vou dar um beliscão em Vitor, se Vitor não fez nada? Então, aqueles pensamentos. Ou então, de dar uma porrada no cachorro. Alguma coisa assim que passe pela nossa cabeça, que a gente diz assim, esse pensamento não é meu. Ou até dizer algo que a gente assim não conseguiria dizer se a gente tivesse no nosso normal, vamos dizer assim. Isso tudo de um lado, do lado menos esclarecido. Mas também quantas vezes a gente pode ser usado, de repente, para falar algo bom para uma pessoa, de dar uma mensagem. Quantas vezes a gente pode estar, então vocês artistas aí, de repente, a gente vem e escreve um poema e prepara uma melodia. Quantas vezes a gente faz uma comida diferente e aí a gente diz, nossa, que delícia! Meu Deus, que poesia linda! Nossa, mas ficou tão linda essa melodia. Aí a gente diz assim, não fui eu que fiz, não. Deve ter sido a espiritualidade, deve ter sido os irmãos. Eu fui instrumento, eu fui intuída. Então, quantas vezes a gente passa por essas sensações e quando a gente tem conhecimento, a gente tem essa capacidade de perceber que a gente é apenas um instrumento deles. Então, que a gente está ou servindo para os bons espíritos, quando a gente tem esses bons pensamentos, aí a gente diz assim, às vezes você está falando alguma coisa e aí alguém chega para você e diz assim, vixe, Wanda, mas você falou, não parecia nem que era você. Aí eu falei o quê mesmo? Foi o que eu falei? Você disse isso, isso, isso. Eu disse isso? Foi? Foi. Fulano saiu daqui se acabando de chorar. Eu digo, misericórdia. Deixa eu ligar para fulano para saber como é que fulano tá. Aí quando você liga, e aí o que foi que aconteceu? Ai, mano, eu precisava tanto ouvir aquilo. Eu já resolvi o que eu precisava resolver e tal e tal. E a gente não se lembra nem o que foi que a gente... Que diacho foi que eu falei para essa criatura? Meu Deus, que a criatura saiu daqui se acabando de chorar e eu não me lembro. Então, muitas vezes, a gente é um instrumento
para o bem ou para o mal. Aí vocês vão me perguntar assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou saber se eu estou sendo um instrumento para o bem ou para o mal? As nossas sensações vão dizer isso. Se é algo que condiz com o que a gente espera ser cristão, que a gente espera ser para o bem, deixa fluir. Mas se não é, barre, impeça. Aqui não é lugar. Nessa casa, não. Ó, se for do bem, pode entrar, mas se não for, da porta para fora. Meus irmãos espirituais, coloca este irmão que está aqui, tentando me atormentar a mente, em tuas mãos, conduz para o centro espírita, leva para um hospital espiritual, leva, dá uma injeção, dá um medicamento, dá um sonífero, bota para dormir, mas não deixa atormentar minha mente, minha vida, minha família, meu lar. Então, a gente tem que ter de novo, esse poder. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento. E cabe a nós fazer isso. Tanto quando a gente está nesse estágio pré-mediúnico, em desenvolvimento, quanto quando a gente está na própria mediúnica. E aí eu falo de maneira mais direta para os nossos colegas trabalhadores, que é aquilo que a gente diz ao médium comunicante, que a primeira doutrina sempre é nossa. Eu digo nossa porque eu também sou psicofônico, Mari. Então, se eu sento, e aí eu estou lá, ó, dando comunicação, e Conceição está me doutrinando, e aí o irmão diz assim, mete um murro na cara dela, arranca os dentes da boca dela, e eu vou meter o murro na boca dela, onde é que está o meu controle mediúnico? Então, a primeira doutrina é minha. Às vezes o médium quer falar um pouco mais exaltado, mais alto, aí a gente vai e pede, baixa a voz, não precisa, fale mais baixo. Ele não gosta, a gente insiste, a gente pede, novamente a gente entra em oração. Por quê? Porque o primeiro controle tem que ser do médium. Então, isso a gente passa no primeiro estágio, até chegar nesse estágio já de trabalho prático. A gente tem que manter essa postura. Vamos adiante. Entorpecimento, frio e rigidez. Os protetores, durante esse período que estamos analisando, de mediunidade, hein, gente? Estou sempre frisando isso. Agem sobre os órgãos da sensibilidade, ó, bem como sobre todo o sistema nervoso, justamente visando o preparo do campo para as mediunidades, para as atividades mediúnicas. E essa ação, muitas vezes, provoca reflexos nos músculos. Olha o que vocês falaram aí. Inibições na corrente sanguínea, nas terminações nervosas, do que resultam os fenômenos citados, se bem que sempre em caráter passageiro. O entorpecimento, ora é nos braços e mãos, ora nas pernas e pés, sendo também, às vezes, precedido de uma incômoda sensação de quê? Olha o que vocês falaram aí, de formigamento da pele, da epiderme em geral. Então, ó, a gente pode sentir aquele calafrio, aquele tremor, aquele formigamento, ou até mesmo a rigidez dos membros, dos braços, das mãos, né? Do pescoço. Aí diz, meu pescoço está duro, né? Eu não consigo falar. Quantas vezes a gente faz? E é uma sensação de quê? Do espírito que está conosco. Então, quando a gente está no trabalho mediúnico, isso é muito claro. Mas isso pode acontecer com a gente antes da gente ir para o trabalho mediúnico, que é o que Mari falou. E aí, muitas vezes, se a gente não está estudando, se a gente não está aprendendo, a gente se assusta mesmo, aí a gente não entende. Por quê? Aí vai para o médico, porque acha que está com torcicolo, acha que está com problema de pressão, acha que está com Alzheimer, que está com tremor, né, Parkinson, e não é nada disso, mediunidade. É porque a gente está com a sensibilidade aflorada, a gente está, como diz aqui, ó, estão agindo sobre os órgãos da nossa sensibilidade. Não foi isso que vocês falaram aí? Do tremor, dos arrepios, das coisas? E são sensações que aqui mesmo ele diz, passageiras. Ivandro, mas às vezes acontece comigo e demora para passar. Demora porque a gente, até hoje, a gente não sabia como é que a gente fazia para mandar, ó, paz cucuia, esse irmão que chega perto de nós. Agora a gente já sabe. Então, quando acontece, a gente vai, faz logo uma prece, faz logo o evangelho,
Liga logo para alguém, ó, tá aqui, ó, estou aqui com formigamento, me ajuda aí, vamos fazer uma prece, meu irmão. E aí vamos orar, e vamos meditar, e vamos pedir, e chamar a espiritualidade para nos ajudar a encaminhar esta entidade, esse irmão que está próximo a nós. Vou seguir. Alinhamento, quem quiser falar, levanta a mão. Esvaimento, eu pensei que era esvaziamento, mas é esvaimento e vertigem. Aí ele diz assim, ó, nos casos de semi-incorporação ou incorporação total, o processo mais ou menos profundo da exteriorização do espírito do médium provoca tais fenômenos, também passageiramente. Em casos anormais, porém, podem eles ser provocados pela influenciação de espíritos obsessores que, não tendo em mira objetivos benignos em relação ao médium, interferem com brutalidade, produzindo distúrbios no campo da vida nervosa ou psíquica. São comuns os casos em que médiuns incipientes e indefesos são acometidos por delíquios e vertigens na própria via pública, com grave risco para a saúde e vida. Aí eu pergunto a vocês, e aí, vocês querem desmaiar na rua porque o irmão está fazendo isso com vocês? Eu não quero. O irmão botar para desmaiar? Vertigem para ficar tonta no meio da rua? E aí, pode acontecer? Está dizendo aqui que pode. Então, a gente precisa o quê? Estar vigilante, estar cuidadoso em relação a isso. Não abrir brecha, não abrir caminho. Então, a gente tem que estar ali contrito, entender que eu não tenho problema nenhum para estar eu falei da labirintite, né, que deixa essa coisa da tontura e tal. Então, eu não tenho, isso não me pertence. Oxe, estou assim por quê? Por que eu estou me sentindo desse? Ah, porque vai ter mediúnica domingo. Ah, irmão, tenha calma aí, que não chegou o dia ainda não, viu? Fique na sua aí, aguarde aí o próximo domingo, que a gente conversa. Agora não, viu? Que eu estou trabalhando, que eu estou aqui numa reunião, que eu estou aqui, eu não posso, não é o momento, não é agora que eu vou lhe atender. Pronto, e a gente encaminha. Se a gente não consegue fazer isso só, repito, aí a gente liga para alguém e pede ajuda. Porque a gente não está aqui sozinho, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Ok? Aí vamos adiante, que é o último tópico agora. É o ballonnement. Adotamos esta expressão francesa, né? Ballonnement, deve ser, né? Que o francês é tudo assim, le main, ballonnement. Adotamos essa expressão francesa para a sensação de dilatação, estufamento, inchamento. Estou lembrando só de Dora aqui. De mãos, pés e rosto do médium. Então, que muitas vezes ocorre antes do transe, ó. É ainda efeito da exteriorização, do deslocamento do perispírito do médium dentro do arcabouço físico para ceder lugar, parcialmente ou não, ao espírito comunicante. Por último, são os seguintes os sinais prévios no campo exterior, referentes aos casos de efeitos físicos, REPs, rumores diferentes, deslocação de objetos de uso, batidas em móveis, Ave Maria, o que ia ter de gente saindo correndo, paredes, luzes e formas fluídicas, de ocorrência arbitrária e imprevista. Olha que massa, tanto no lar como nos lugares frequentados pelos médiuns. Olha, Mário, que legal. Quando ocorrem esses fenômenos, como sucede em muitas casas, que por isso ficam mal vistas pelo povo, procure-se logo o responsável, que invariavelmente é um médium de efeitos físicos. Oba, o responsável não sou eu, que eu não sou médium de efeitos físicos. KKKKK, gostei dessa parte. Aí vem, todas estas perturbações são próprias do período pré-mediúnico e podem mesmo avançar um pouco adentro no período do próprio desenvolvimento, mas terminam sempre por cessar à medida que as faculdades se desenvolvem
e se educam entrando em atividade normal. Então, pode acontecer, gente, disso ir diminuindo, isso ir acalmando, à medida que a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai se aprimorando. Mas Dora, por exemplo, adora colocar essas coisas que está com a cabeça inchada. Ai, eu senti minha cabeça inchada, minhas mãos inchadas, minhas pernas inchadas. Então, a sensação do espírito quando se aproxima dela, né? Então, essa sensação faz com que ela perceba justamente isso. Entenderam? Então, antes do espírito chegar, ela tem aquela sensação de que a cabeça está pesada, está inchada, de que o braço está inchado. Tá... Tudo isso, então, é o tal do balão na mente. Aí ele traz um monte de outras coisas. Aí ele fala, batida em móveis. Então, quem que nunca ouviu bater porta? E aí chega, pensa que tem alguém na porta, quando vai ver, não tem ninguém. Ou então, um objeto que deixou num lugar, quando vai ver, está em outro. Ou então, luzes que se apagam, que se acendem, ou a gente está num lugar, de repente, a gente vê uma luz passar assim, ou a gente vê um vulto, uma forma assim, como se tivesse alguém ali em tal lugar. Quando a gente vai ver, não tem nada. Quem de nós nunca passou por isso? Quem de nós nunca teve essas sensações? Eu gosto de filme de terror, porque eu vejo tudo isso e avalio de uma forma espírita. A gente sente o quê? Desconforto, né, Consa? Intestinal parece que vai ficar de diarreia de uma hora para outra. E não fica, gente, com diarreia, a pressão vai lá para as alturas. Aí a pessoa, eu não vou para a mediúnica porque a minha pressão está alta. Não é a sua pressão, gente, é a pressão do espírito. A diarreia não é sua, não. Bota uma fralda geriátrica, mas vá. Que chegar lá, vai passar a diarreia, gente, porque não lhe pertence. Então, essas coisas muitas vezes acontecem. Para quê? Para que a gente realmente não faça o trabalho que a gente precisa fazer. Porque não é caridade só para a espiritualidade, é caridade para a gente também. Eu quero ouvir as considerações de vocês para a gente encerrar o nosso estudo hoje. Ainda não tenho isso. É o estudar, é o acreditar, é o confiar. É ter a certeza que a espiritualidade não abandona a gente em momento nenhum e que a gente nunca está só. Essa confiança que a gente precisa ter. Assusta, no início assusta. E em alguns momentos, até com todo o estudo que a gente tem, com todo o esclarecimento que a gente ainda toma algum susto. Mas é ter sempre essa certeza, a confiança. A fé é a confiança, é a gente confiar que a gente não está só. É ter a certeza que nós somos espíritos encarnados, somos. Vamos passar por algumas provações da nossa vida, nossa mesmo, vamos. Mas é a gente ter certeza que a gente está seguindo um caminho, que a gente tem um objetivo e que a gente não está só. É confiar. Eu tenho muito isso, a confiança. O acreditar, confiar que eu não tô só e que eu acredito muito naquela passagem do Evangelho de que Deus não dá peso nenhum que a gente não possa carregar. Tudo é de acordo com o nosso merecimento, tudo é de acordo com a nossa capacidade. E quando a gente começa a acreditar nisso, a gente sair muito do fenômeno, né? Não olhar a doutrina só como fenômeno mediúnico, é olhar a doutrina como estudo, como confiança, como evolução, como crescimento. E aí a gente vai adquirindo essa confiança, que chega um momento que a gente se diz assim, eu sou abestalhada, eu já senti tanto medo com coisas bestas e bobas. Hoje, uma coisa bate, eu olha assim, não tem janela aberta, não tem nada que vai bater ali. Tá querendo chamar minha atenção, o que é que você quer? E vou olhando minhas sensações. Eu estou mais assim, olhando as sensações, coisas que, quando me assusta, eu digo, olha, não é aqui o lugar, eu sei que você está precisando de atenção, você está precisando de uma ajuda. Aí começo a falar em meu pensamento com ele e vou dizendo a ele, aí vamos para a casa de oração, faço o caminho em pensamento,
Peço auxílio à equipe de Bezerra de Menezes, peço auxílio aos irmãos espirituais que trabalham na casa, vou me lembrando dos nomes, vou me lembrando e vou falando e vou encaminhando eles. Quando é uma sensação boa, eu agradeço, pergunto qual é a mensagem que quer me dar, o que é que quer me mostrar, e aprendi a conversar, e vou conversando assim. Claro que essa, como você disse, é aquele momento que a gente conversa em pensamento, e aquele momento que a gente está aqui, está no quarto só, está em casa, está na beira da praia, faz uma prece, agradece, o agradecer todo dia. Tem hora que eu ainda nem abri o olho, mas já estou agradecendo. Agradecendo pelo dia passado, agradecendo pela noite, agradecendo pelo dia que está amanhecendo. E vou levando e pedindo sempre que me prepare para tudo que eu não tiver força o suficiente para suportar. E vou seguindo. Eu acho que é confiança, é a gente ir trabalhando a nossa confiança, e ter fé mesmo, porque a fé é a confiança no que a gente acredita, no que a gente quer para a gente. Isso aí, perfeito. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Ele tem boleto tudo agora. É isso tudo que a Conceição falou, né? E o engraçado é que comigo é assim, quando a gente tem a intuição, quando a gente ouve, quando a gente vê alguma coisa boa, nossa, aí a gente pensa assim, ai, que bom, que maravilha. Aí quando a gente sente a sensação ruim, a gente esquece, pelo menos eu esqueço que a espiritualidade é boa, é mais forte. Tem mais, mas é uma coisa, mas é isso, é com o tempo, é estudando e tentando me fortalecer. Mas é só agradecer mesmo, né? Porque a gente sabe que a gente não está só. E a E gente chega lá, Mari. O que você é, está dizendo é interessante, porque, assim, a gente, o vidente, gente, ele não vai ver só coisas boas. Ele vai ver também coisas ruins, coisas verdade. tristes, né? E aí, o que é que acontece? Vai depender da esfera dele. A gente está em que rádio? A gente está ouvindo uma música chique, uma música nobre, ou a gente está ouvindo uma música que não agrada ao nosso, né, que fala? Nosso, Tímpanos, ouvido? nossos tímpanos, o nosso ouvido, não aquela música que nos traz conforto. Então, a mesma coisa, se a gente escolhe, a diferença é que a gente não escolhe a mediunidade, e a mediunidade está aí para todos. Uns em maior, outros em menor grau. Isso todo mundo já sabe, está lá também. Então, se a gente tem essa mediunidade, a gente precisa entender para poder trabalhar com ela da melhor maneira possível, para conosco e para as pessoas com as quais a gente convive, porque, de fato, ela vai estar nos acompanhando, tanto em relação ao que nos traz conforto, como, por exemplo, as boas intuições, como também para aquilo que nos incomoda. E a gente precisa lidar com as duas coisas. E é isso. Eu acho que esse ano foi um ano que a gente aprendeu um pouquinho mais, a gente teve a oportunidade de exercitar esses exemplos, essas situações. Né? Domingo a gente vai se encontrar para a nossa atividade prática, nossa última atividade prática do ano. No próximo mês a gente não tem mais a nossa mediúnica, né? Brevemente a gente vai estar passando para vocês toda a programação de dezembro. Acredito que a maioria de vocês já saiba, mas nas 3 semanas a gente vai ter, na primeira semana, uma palestra, na segunda semana a gente também tem uma palestra, mas vai ter o encerramento das atividades de atendimento para os médios, e na última semana a gente vai ter, ou na terceira semana, a gente vai ter a nossa confraternização, nosso planejamento, né, a nossa, vamos dizer assim, nosso balanço, né, prestação de contas de como foi 2023 e do que a gente espera para 2024. E nesse momento, o que a gente tem que fazer, como Mari falou aí no chat, como vocês falaram, é agradecer pelas oportunidades, né? Antes mesmo da gente abrir o olho, a gente tem que agradecer, quando a gente vai dormir, a gente tem que agradecer, e sempre a gente tem que agradecer, porque a gente é privilegiado, sim, né? A gente viveu, eu sempre falo isso, sempre vou falar, a gente viveu e sobreviveu a essa pandemia aí, tivemos as nossas feridas, as nossas dores, de pessoas próximas a nós que partiram, sim, mas todos nós estamos aqui.
né? Alguns tivemos essa Covid, maior ou menor grau, mas nenhum de nós foi entubado, nenhum de nós ficou entre a vida e a morte. Não. Então, por que nós somos escolhidos? Algum propósito tem. Por que outras pessoas, aí a gente vai dizer assim, que têm aparentemente mais saúde do que nós, tiveram que partir? Então, a espiritualidade sabe a razão de tudo. Nós não sabemos. A gente muitas vezes só se lastima, quando na verdade a gente tem que agradecer. E dessa forma eu quero assim agradecer também esse ano que a gente passou aqui, ano de incerteza, mas que está se findando, né? E em 2024 a gente vai estar junto sim no estudo, se eu já me comprometi com vocês, tá certo? E firmes e fortes junto da espiritualidade e junto do nosso desenvolvimento, da nossa melhoria espiritual, tá certo? Então a gente vai encerrar no capítulo 24 do livro e 2024 a gente vai começar no capítulo 25, na intimidade do processo, ó. Aí a gente já vai entender de um ponto de vista mais íntimo o processo da mediunidade. E aí a gente segue nesse barco, nesse ritmo, que ninguém está se afogando, ninguém está se assustando, a gente está aprendendo e tirando dúvidas e criando mais dúvidas, porque é assim que a gente está aqui, um para partilhar com o outro. Tá certo? Quem quer fazer a mensagem de encerramento? Tânia, que levantou a mão. Amado Mestre Jesus, queremos nessa oportunidade, Senhor, te agradecer por este grupo de estudo, por esse ano de 2024, por todo o aprendizado. Te agradecer, Senhor, pela compreensão da necessidade que temos de estudar, de ir a fundo nos conhecimentos do Mestre Jesus, para que possamos evoluir espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Te agradecemos, Senhor, pela vida de Ivandro, né, que está a dirigir este grupo. Te agradecer pela Coifa, por esta porta aberta, esse hospital espiritual. Te agradecer pela vida da diretoria, de cada confrade, de cada amigo, de cada irmão, de cada pessoa que adentra as portas no dia do tratamento. Agradecer a Deus, a equipe espiritual de Francisco de Assis, por todo o apoio, por toda a misericórdia e por todo o amparo que tem nos dado. E nas tuas mãos, Senhor, colocamos o futuro, colocamos os nossos anseios, os nossos medos, as nossas preocupações, que possamos viver o hoje intensamente, que possamos buscar a cada segundo dos nossos dias estarmos conectados, vibrando no bem, no amor e na caridade. E que esse bem, esse amor e essa caridade faça com que a união, faça com que esta casa de oração seja forte, porque juntos somos mais fortes. E que todos possam compreender a necessidade do trabalho, a necessidade de vestir a camisa, de se inteirar, da unicidade que se faz necessária e da disciplina, 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 que nunca nos falte. Que estejamos aonde quer que estejamos, na coifa ou em outra instituição, mas nunca nos esqueçamos da misericórdia e do amparo divino, que está sempre a nos atender, quando a eles nos dirigimos através das preces, das orações e das vibrações positivas. Muita paz, e que desde já a espiritualidade possa estar auxiliando aos trabalhadores que poderão estar domingo na coifa, mas também desde já, Senhor,
tu possa estar a amparar os espíritos que estão para ser auxiliados e no campo dos médios que não poderão se fazer presentes. Tu é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que sabe de todas as coisas. Então rogamos, Pai, a tua infinita misericórdia pelos encarnados e pelo desencarnado, pelo nosso planeta Terra, que nunca nos esqueçamos que a paz começa em mim e que se faça a paz nesse planeta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que se cumpra, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoai as nossas dívidas e ensinai-nos, Senhor, que nós possamos aprender a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas nem velhas tentações, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males. Que assim seja, muita paz e muita luz a todos. Que assim seja, muita paz, muito obrigado. Até domingo na nossa mediúnica, até 2024 no nosso estudo. Deus abençoe a todos, todas e todes. Cheiro, Mari, a Beijo, vocês duas gente. que Boa estão aqui, noite. que voltem sempre que quiserem. Estão já mais do que convidadas. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo. Cheiro do Topete. Antônio, você já está por Candeias? Vai domingo para São Francisco? Antônio, vulgo baby. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, beijo.